aqui outra curiosidade interessante, né? Jesus Salvador do Mundo, século XV, é um outro Pantocrator, tá? Se vocês já estão começando a pesquisar aí, eu vou até sair da tela para vocês verem os detalhes da mão. Aqui você consegue ver bem certinho a questão dos dedos, tá? O formato da mão sempre vai ser o mesmo. Um polegar apontando para si, dois dedos apontando para cima e outros dedos um pouco em um ângulo diferente apontando para a própria terra, né? Simbolizando a Trindade, né? Jesus como filho, os dedos para cima como Deus o Pai e os dedos em direção à terra, o Consolador, o Espírito Santo, tá? Sejam muito bem-vindos ao nosso Apoia-se. Aqui você tem a oportunidade de não apenas acompanhar o nosso trabalho, mas fazer parte efetiva dele a partir do seu apoio e também recebendo as recompensas que preparamos para vocês. Aqui embaixo você vai encontrar todos os níveis de recompensas que o nosso Apoia-se está gerando. Nós temos muitos projetos para expandir o Parábolas para outras direções e para isso nós devemos abrir a oportunidade para que você que está me assistindo nesse momento possa fazer parte disso a partir do nosso Apoia-se. Então muito obrigado por assistir esse vídeo e até logo. Tchau, tchau. Nos vemos nas recompensas. Tchau! Então, assim, essa imagem, essa pintura atribuída a Leonardo da Vinci, embora se tenha restrições, historiadores não têm certeza da autoria da pintura, muitos dizem que foi um dos seus auxiliares ali que pintou esse quadro, digamos que assim, ele fazia todo o trabalho, Leonardo dava algumas pinceladas ali no final para assinar a pintura. Ele foi vendido em 2017 por 450 milhões de dólares. O que equivale, na cotação de hoje do dólar, a 2,1 bilhões de reais. Você acha que eles estão de brincadeira? O quadro pertencia a um oligarca russo que comprou de outra pessoa por uns 80 milhões de dólares, enfim. É uma história bastante interessante, esse mundo das artes aí, é um universo bem nebuloso, assim, e bem interessante conversar, né, analisar isso. Então você tem, assim, 2,1 bilhão de reais. É muita grana, né? Eu fiquei assustado quando eu vi. Essa é a maior transação de obras de arte da história, né? O anterior era uma obra de Pablo Picasso, que tinha sido vendida e depois teve duas obras vendidas por 300 milhões de dólares. Essa aqui superou em muito e bateu o recorde de obra mais cara do mundo. Aí, tá? 2,1 bilhões de reais na cotação de hoje. Tá? Aqui está mudando já a representação de Jesus, e eu vou falar um pouco sobre isso. Tá? Só trouxe esse aqui porque é um Pantocrator, feito 1000 anos depois do primeiro, tá? Estamos falando aqui de século XV, então você tem 1000 anos de representações do Pantocrator, né? De Jesus como Todo-Poderoso. Tá? Essa vai ser a imagem que vai vigorar ao longo de toda a Alta Idade Média, que a gente considera do século V até o século X. Tá? Ao longo desse período, você tem a representação de Jesus como o Todo-Poderoso. Porque a igreja está se formando, ela precisa se firmar como autoridade, na autoridade de Cristo, para poder se impor nessa sociedade, um império romano fragmentado que vai se desfazendo, e aí você precisa colocar a autoridade, né, da igreja em Cristo, e por isso a representação de Cristo como o Todo-Poderoso. O pessoal está falando que esse está parecendo a Mona Lisa, né? Então tá. Depois desse período, a Baixa Idade Média vai dar uma ênfase na representação de Jesus como servo sofredor. Então você vai ter inúmeras pinturas a partir desse período, com Jesus carregando a cruz, com a coroa de espinhos, pregado na cruz, morto, porque a partir desse momento, lembre que a gente está entrando no Renascimento italiano, né? Esse movimento humanista que vai começar a representar Jesus como um homem, né? Como aquele que sofreu como homem. Então, assim, sai o Jesus Pantocrator, o Cristo Todo-Poderoso das figuras, e entra em cena Jesus, o servo sofredor. São representações de aspectos distintos, mais verdadeiros de Jesus. Note que cada fase da igreja tem uma representação para chamar de sua de Jesus. Claro isso, gente. E essa vai ser algo que vai vir muito para o Brasil colonial. Se você vai visitar as igrejas mais antigas do país, você vai ver essa representação, né? Jesus carregando a cruz, Jesus ensanguentado. Nas cidades históricas de Minas, você tem imagens representando Jesus com perucas ali, né? Quando a gente foi, humanas ali, quando a gente foi visitar, nós visitamos as cidades ali, Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, né? Quando ainda dava para visitar Mariana e tal, as pessoas, os funcionários ali da igreja, eles penteavam ali
as perucas, né? Era real demais. Assim. Então você tem essa representação da humanidade de Jesus como um aspecto importante nesse período. Eu vou avançar para a gente não, né? Porque isso aqui, cada fase dessa daria uma live inteira só para explicar o desenrolar do contexto e tudo mais. Aí nós temos Jesus semelhante aos homens. Isso aqui também é bem interessante. Temos aqui uma representação, né? Um autorretrato muito famoso de um artista chamado Albert Durer, que fez um autorretrato em 1500, mas assim, se você olha para a imagem, você pode pensar que foi é um Jesus, a imagem do rei aqui é parecida com o Jesus do Leonardo da Vinci ali, né? Então ele se autorretrata como Jesus. E aí você tem do lado, né, alguém, coitado, né, o Doré estava mais bem apessoado ali, né, Antonello de Messina, Jesus coroado de espinhos. O que começa a acontecer nesse período? Os artistas começam a representar Jesus como pessoas da sociedade em que eles vivem. Eles começam a atribuir um rosto para Jesus daquela sociedade, de pessoas comuns. Se nós somos o corpo de Cristo, então Cristo se parece conosco. Claro que isso aqui tudo é muito simplista, tá? Existem livros e livros escritos aí sobre essas fases, então só estou comentando aqui bem superficialmente com vocês, só para ver como as coisas vão mudando, tá? Mas coitado, esse aqui esse Jesus coroado de espinhos aqui de 1470 é complicadinho, né? Uma outra perspectiva também que vai aparecer muito nesse período é Jesus representado como uma criança, um bebê, né? Então você vai ter muitas representações dos presépios de Jesus, o nascimento de Jesus, para mostrar que Jesus, mesmo sendo Deus, ele nasceu como um menino, como um bebê. Então as representações do bebê Jesus vão também reforçando essa questão da humanidade de Jesus e dando uma ênfase à mãe de Jesus. Então ele vai ser representado como um bebezinho para dar uma ênfase à figura de Maria, que vai crescer muito de importância para a igreja cristã da época, né? Então, essa é uma outra representação de Jesus importante nesse período.